Olá, gente! Está começando mais um Café com o Senhor. Já vai ativando o sininho, dando seu like, para que toda vez que postarmos vídeo você receba a notificação. E hoje estaremos lendo o livro de Isaías, capítulo 43 ao verso 18. Roda a vinheta. Então, Isaías 43, verso 18 diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considere as antigas. Eis que faço tudo novo em vossas vidas. Ou seja, tudo novo acontecerá em nossas vidas a partir do momento que nós deixamos, o passado, as coisas que te fez mal, as coisas que te dá tristeza, que te dá lembrança de revolta, de angústia, foi o que Isaías falou. Não vos lembreis das coisas passadas e não considere as coisas antigas, que eis que hoje vos faço coisas novas. Então eu tiro base assim, nós já tivemos anos atrás de muitas dificuldades, com doenças, com tantas coisas. E hoje está iniciando um novo ano, um ano de 2023. E o certo é que a nossa meta, os nossos planos, os nossos sonhos, seja que primeiramente tenhamos muita saúde, muita união com a nossa família, muita paz. A gente com saúde, a gente consegue muitas coisas. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter dinheiro, ter sucesso, se você não tem saúde. Então, nossa saúde hoje é um bem maior na vida de todo ser. E o que eu tenho pedido muito a Deus, que me renove a cada dia com jejum, oração, palavra, santificação. Eu amo estar na presença de Deus. Eu já entrei um ano em vigília, fui no monte, pedi ao Senhor força, graça, sabedoria, pedi ao Senhor saúde, eu peço muita saúde ao Senhor. Então, Isaías, o que ele quis dizer aqui nessa mensagem, não vos lembrei das coisas passadas. Quando fala não vos lembrei das coisas passadas, ele não quer dizer as coisas boas, porque as coisas boas nós temos que estar sempre lembrando, as boas lembranças têm que estar realmente em nossa memória. Mas quando ele fala, ele quer dizer não vos lembrei das coisas passadas, são coisas que te doem. São coisas que você não esquece e acaba te fazendo mal para a sua alma. Você não consegue sorrir, você não consegue levantar a cabeça. E isso vem te trazendo um transtorno muito grande, uma falta de alegria, falta de comunhão. E às vezes até tem, mas para você não tem graça, nada daquilo. Porque aquele passado te corrói. Então a importância da gente procurar sempre fazer as coisas boas, deixar um memorial, deixar um legado, tá aí, porque sempre a gente vai ter somente as boas lembranças. Agora, quando fala não vos lembrei das coisas passadas, é coisa ruim, coisas negativas, coisa que te atrapalha. Então, ano novo, vida nova, novos sonhos. E quem vai falar muito hoje a respeito disso, a respeito do nosso ano que está se iniciando, estou aqui de volta com a cantora Elisiane. E você gostou, né, Elisiane? Sim. A Elisiane é uma benção. O que você achou? Veio a primeira vez aqui no programa. Inclusive, Elisiane, eu quero até te agradecer, pelo convite. E com ela não teve dificuldade. Eu convidei ela, que dia? Vou estar lá em nome de Jesus. E é muito importante, porque a palavra do crente, né, Elisiane, é sim, sim ou não. O que passa disso é procedência maligna, Então, Elisiane, primeira pergunta que eu quero te fazer. Quais os seus planos para 2023? Primeiramente, boa tarde, Rosina. Prazer imenso retornar a esse programa, E feliz com o Senhor por essa oportunidade. E os planos foram anos desafiadores, Rosina? Foram anos de muita dificuldade. Só que interessante que durante esse tempo, durante esses 2 anos, foi um ano desafiador, mas foi o ano que mais o céu me surpreendeu. Porque foi o ano que mais ministrei, mesmo vendo algumas igrejas fechadas, mas foi o ano que o Senhor abriu portas,
foi o ano que gravei, foi o ano que o Senhor realmente nos presenteou. Foi desafiador, mas o céu nos sustentou. Glória a Deus. A pandemia, a Covid, né, que veio no ano de 2020, em março de 2020, que foi declarado, né, nas mídias, e com tantas mortes, tantos conflitos, né, e todo mundo lá quietinho em casa, né, na pandemia. E eu também não parei não, Lisiane. Sempre tinha pessoas me convidando para pregar, continuei indo na igreja, não coloquei dificuldade de estar na presença do Senhor. Quem nos guarda é Deus. Eu sei que a gente não deve atentar a Deus. Sim. Que a própria Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu tive nas igrejas, né, com um álcool na mão, a minha máscara. E todo cuidado, né, é muito importante. Isso mesmo. E a pandemia, assim, o que me deixou feliz a respeito dos cristãos na pandemia, que quando o inimigo pensou que a igreja ia parar, ia fechar, nós abrimos as redes sociais. Por outras portas, isso mesmo. Né? Live, pessoas fazendo live, né? Grupo do WhatsApp, bombou com oração, palavra, e Instagram, Facebook, culto ao vivo. Então, assim, e até mesmo, Lisiane, vou falar para você, eu estou falando assim, na vida financeira e na vida material, mesmo que houve essa parada, o servo do Senhor foi alimentado. Foi alimentado, isso. O servo do Senhor, nada faltou para ele. Isso mesmo. Eu mesma tive uns probleminhas assim devido ao meu esposo, né, com os problemas de enfermidade. Sim. Mas na minha casa não faltou o pão, não faltou o feijão, não faltou o arroz. Quando Deus fala que o Senhor sustenta os seus, Ele sustenta, Luziane. E é interessante, Rosina, você pontuar isso, porque a última vez que estive aqui no programa, eu cantei um pedacinho do meu novo hino, né? Deus por Excelência. O Senhor me deu essa canção, foi na pandemia. Né? No momento em que as portas estavam fechadas, ali o Senhor foi me dando e eu fui escrevendo, né? E foi quando ele disse, quando, né, eu quero agir, nessa terra não há quem impeça. Né? Então, assim, no meio daquilo tudo, a gente viu o agir de Deus. Né? Você vê que o Senhor, Ele não nos deixou só por um minuto. Né? Por um minuto sequer. A gente viu pessoas mesmo fechando tudo, com as portas fechadas, mas a gente não viu a igreja mendigar o pão. Graças a Deus. Inclusive nas igrejas que eu pregava muito naquela mensagem do anjo da morte, quando bateu lá no Egito. O povo ficou quietinho em casa. Todo mundo ficou na pandemia dentro de casa. O anjo da morte passou. Mas nenhum dos servos do Senhor foram tocados. Aqueles que, lógico, que colocou sangue nos umbrais das portas. Porque não adiantou ficar quietinho em casa sem o sangue do cordeiro nas portas. Aí o anjo da morte passava mesmo, né? Então, eu fazia live, fazia culto, né? Como é que se fala? Vídeos, né? Com pregações e dando ali uma palavra de fé para as pessoas, de ânimo. Porque as pessoas estavam apavoradas, né, Lisiane? A mídia não mostrou depressão, suicídio, pessoas em pânico, né? Então, eu ali, através desse culto, eu dava aquela palavra, gente, fica quietinho, coloca sangue nos umbrais das suas portas, que o anjo da morte até vai chegar lá perto, mas não vai entrar. Isso, nossa, foi assim, os servos de Deus são servos assim, bem... como é que se fala? Preparados, eu acho. As pessoas falam mal, os próprios que a gente fala que nós não estamos preparados. Estamos sim, Luziane. Eu acredito que estamos, porque na pandemia nós estávamos preparados. Quando Satanás achou que as portas se fechar, nós abrimos na rede social. Rede social é muito bom, mas você tem que saber trabalhar. Tem que saber. Principalmente para tocar a buzina em Sião, falar das coisas de Deus. Outra coisa, minha querida, eu vejo que você tem assim um cuidado muito grande em relação à sua voz. Sim. Explica para o público como que você mantém essa voz. Qual é a receita para você manter essa boa voz? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso educar a minha voz. Sim. Eu tenho que ter vontade de cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar.
mas eu vejo que às vezes minha voz é presa, mas eu abuso demais. Eu bebo água gelada, chupo gelo, mas eu sei que não é certo, né? Sim, sim. Explica aí. Na verdade, Rosina, a gente canta, né? No meu caso, eu canto desde criança, né? E a gente não tinha essa mentalidade do cuidado com a voz. A gente cantava, e ainda mais a gente que é pentecostal, né? A gente mistura tudo, né? E ali a gente canta com aquela graça e esquece de tudo. Então, desde criança, né, eu canto, mas eu não tinha aquele acompanhamento e, na verdade, a gente achava que não era necessário. Né? Só que, com o tempo, as agendas elas começaram, né, a aumentar, então, praticamente ali de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu vi que havia uma necessidade de cuidar daquilo que o Senhor me deu, que é a voz, né? Então, hoje a gente tem um acompanhamento, né, com a fonoaudióloga, né? Os exercícios, confesso que realmente eu sou um pouco preguiçosa para fazer os exercícios antes de cantar, de ministrar, depois que cantar também, mas eu tomo alguns cuidados, né? Também faço uma aula de canto, né? Tenho um acompanhamento também com o professor de canto, com a fono, né? E os exercícios. Eu hoje faço os exercícios mais quando ali vou com uma demanda maior de agendas, né? Às vezes saio de um evento, vai para outro, né? Mas é beber bastante água, né? Evitar gritar muito. A gente tenta, né? Meu Deus, mas esse manto pentecostal... É difícil. A minha voz ela é muito potente. Eu puxei isso do meu pai falando, ele parece que está gritando, mas não é. Minha voz ela é muito potente, então por isso a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Lisiane, outra pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Eu observei também que quando eu te dei água, você não aceitou água gelada. Isso influi? Sim, demais. Rosina, a água gelada ela faz muito mal, né? E ela acaba deixando, né, a gente também um pouco rouco, né? Então, por isso, né, a minha fono, ela me instruiu a não beber, né? E desde criança também eu já não tomo. Então, já sou acostumada a não tomar água gelada, né? Mas para quem canta aí, evita, né? Pelo menos nos dias que for cantar, né? Outras coisas mais, mas sempre com acompanhamento, né? Sempre com acompanhamento da fono, né? Porque o que é passado para um, às vezes não é passado para outra, por causa do nosso timbre de voz, né? Então, às vezes o que é melhor para mim não é bom para o outro, né? Então, sempre com esse acompanhamento e esse cuidado, porque isso aqui é o instrumento que o Senhor nos deu. Nós vamos orar e a seguir você vai apresentar sua rede social. Para quem quiser tirar alguma dúvida com você, deixa lá os comentários, né? Porque ela tem a manha, como diz o povo, né? A manha. Né, Lu? Então nós vamos orar. E tem muitas pessoas, Luziane, pedindo muita oração para as famílias. Sim. Porque hoje o alvo do adversário é família. Sim. Porque uma família destruída abala a igreja. Então, me ajuda em oração para as famílias. Estende as mãos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa tarde com café com o Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos agora entregando em Tuas mãos todas essas pessoas que pediram oração para as famílias, oração para a vida financeira, sua vida espiritual, Senhor, sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida emocional, sentimental, toda a área da sua vida, mas em especial, os pedidos aqui hoje é família. Toma nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na vitória de todos aqueles que estão nos pedindo essa oração, em nome de Jesus. Amém. E não se esquece de ativar o sininho, deixar lá o seu like, fazer seu comentário e compartilhar. Deus abençoe. Sua rede social? Então, Elisiane Alves Oficial, nosso Instagram, nosso Facebook Elisiane Alves Oficial, no YouTube Elisiane Alves. E o telefone para contato 31 97350 4919. Você vai falar diretamente com a Cássia, J. Barros Assessoria. Que Deus abençoe vocês. Rosina, muito obrigado mais uma vez. Vamos fechar com chave de ouro, coraçãozinho pro povo? Coraçãozinho. Deus abençoe.